Olá, seja bem-vindo ao episódio 313 de E o Resto é História, com os dois que já conhece, Rui Ramos, João Miguel Tavares. O Irão tem estado no centro da atualidade noticiosa e o ouvinte Pedro Pereira Ribeiro enviou-nos um mail muito honesto, admitindo que já perdeu a conta a todos os programas do E o Resto é História que ouviu e não está muito certo se já houve algum sobre o Irão. E Pedro, nós compreendemos muito bem o sentimento, porque ao fim de 313 programas, se as contas não nos falham, nós próprios já temos dúvidas do que é que entretanto falámos aqui ou não. Mas extraordinariamente, e dada a importância do que está em causa, eu fui pesquisar e a resposta à pergunta do Pedro é não. Nós nunca falámos do Irão no E o Resto é História. E a falha é tão grande, e a história também é tão longa, que vamos ter de dividir este tema em dois. Portanto, eu peço ao Pedro Pereira Ribeiro para ter um pouco mais de paciência, aguentar mais uma semana, já que as suas perguntas específicas sobre o Shah e sobre o Ayatollah Khomeini que têm a ver mais com este Irão da atualidade, vão ficar para a próxima semana. E, portanto, para fazermos as coisas bem feitas, não podemos começar pelo telhado. E a verdade é que antes do Irão houve a Pérsia, e a Pérsia é tão extraordinariamente rica e foi uma tão extraordinária influência no mundo ocidental que é por aqui que acho que temos mesmo de começar. Rui, achas que podemos dizer que a Pérsia foi durante muitos séculos, eu digo para nós ocidentais, claro, a imagem de um Oriente idealizado, ou seja, não tanto um lugar ameaçador, não é? Ou uma cultura a combater, como acontece de certa maneira e aconteceu com o mundo árabe, mas um símbolo de exotismo, de riqueza, de sofisticação, onde os sonhos ocidentais se iam alimentar, à maneira das famosas Mil e Uma Noites. E ao mesmo tempo, se a Pérsia foi isso, não é? A minha pergunta é dupla, que é quando é que começou a ser isto, ter esta importância neste nosso imaginário e quando é que deixou de ser. Conta-nos lá a história desta extraordinária Pérsia. Bem, temos de começar pelo nome Pérsia. Pérsia nunca foi o nome que os iranianos deram à sua terra. Okay. Esse nome foi sempre Irão, que quer dizer terra dos arianos. Os arianos é um nome que pode gerar confusões. Exato, os arianos no Irão. A propósito do concílio de Niceia do ano 325, falei aqui de arianos, mas os arianos nesse contexto referiam-se aos cristãos que seguiam o bispo Ários da cidade de Alexandria, no Egito, e que tinham uma ideia limitada da divindade de Cristo. Para eles, Cristo não era bem Deus, era criado por Deus, e portanto isso eram os arianos e o arianismo num contexto do cristianismo do Mediterrâneo. Mas depois também há o arianismo no contexto alemão, não é? Mais famoso. Que é de onde vem, com o que está relacionado o Irão. Sim? Então. Porque os arianos também podem ser usados, a expressão pode ser usada para referir uma coisa completamente diferente e sem qualquer relação com a doutrina cristã, que é um povo que na antiguidade habitava as terras do que é hoje o Irão e o Afeganistão. Portanto, era a terra dos arianos. A terra dos arianos. Esse povo falava uma língua aparentada com as línguas originárias, as línguas que vêm a derivar do sânscrito na Índia e com as línguas europeias como o grego e o latim. Portanto, o latim, o grego, as línguas germânicas e as línguas eslavas na Europa, tal como as línguas do norte da Índia, do Paquistão, do Bangladesh, são aparentadas com aquilo que nós chamamos persa, isto é, com a língua falada no Irão. São línguas que parecem ter tido uma origem comum, isto é, derivarem de uma língua anterior, muito mais antiga. Sim, aquela que se chama o indo-europeu, não é? Que é uma coisa meio estranha para nós não percebemos bem como é que a nossa língua pode ter a ver com a língua índia, por exemplo. Os eruditos europeus no século XIX deram esse nome de indo-europeu, e indo-europeu para designar a expansão geográfica que terá tido essa língua antiga, isto é, desde a Índia até à Europa. Terá sido uma língua talvez falada entre o ano 3000 a.C. e o ano 1000 a.C., de que não há documentos escritos pura e simplesmente. No Médio Oriente, portanto, o persa, enquanto língua indo-europeia, distingue-se, portanto, das línguas semitas, como o árabe ou como o hebreu. Repito, não há documentos escritos
dessa língua indo-europeia. Ela é deduzida a partir das línguas que dela terão derivado e que têm palavras e estruturas gramaticais comuns que podem ser atribuídas a essa origem comum. Isso significa o quê? Que alguém chegou à Índia e de repente disse há aqui umas coisas parecidas com a nossa língua. Foi no século XVI que um missionário jesuíta em Goa começou a reparar na semelhança entre palavras latinas ou italianas e as línguas locais. Por exemplo, Deva, Deus, Serpa, serpente, serp, ou serpente para cobra, ou os números Sapta, 7, Asta, 8, Nava, 9. Quer dizer, isto, e começou a dizer bem... Isto é demasiada coincidência. Isto não é muita... Exatamente, isto não pode ser... Podia ser uma mera coincidência, mas não. Aquilo parecia... E depois as próprias... A conjugação dos verbos... Começou a reparar a estrutura gramatical que tem. Isso começa a tornar-se um objeto de reflexão entre os estudiosos, os eruditos europeus, e é no fim do século XVIII, em 1786, com o erudito inglês, o William Jones, que é o primeiro a propor a teoria de que as línguas do norte da Índia, do Irão e da Europa descendem de uma língua comum. E essa língua é aquilo que depois um outro erudito britânico, em 1813, vai chamar indo-europeu, para designar precisamente a geografia dessa língua. Ora bem, aquilo que se percebe depois estudando as línguas do norte da Índia, sobretudo o sânscrito, é que os falantes desse antigo indo-europeu naÍndia se chamavam a si próprios árias. O que significa, enfim, isto de acordo com o consenso dos eruditos, não tem nada a ver com a ópera? Não, tem a ver com nobre, quer dizer, com nobreza. Vai saber, ainda tem com a ver nobreza. Com a ópera, a gente não sabe. E em sânscrito, por exemplo, a terra de onde eles vinham era conhecida como Aryavarta, a terra dos nobres. Ora, é isso precisamente que o Irão quer dizer. Isto é, uma terra de nobres, quer dizer, uma terra, é essa terra... É essa terra dos arianos. E a expressão está atestada já em inscrições do século VI a.C. e depois do século III a.C., inscrições na pedra do imperador Shapur, em que se diz mesmo que, portanto, chama-se aquele reino deste imperador Eransar, que quer dizer o reino dos arianos. Portanto, o reino dos arianos, o Irão, quer dizer, o Irão. No século XIX, só para perceber depois quando é que vamos ter a Hitler e os arianos de Hitler. No século XIX, os estudiosos europeus ficaram fascinados por isto, obviamente, continuaram a estudar, a tentar descobrir o que é que seria esta civilização indo-europeia. Repito, não há documentos escritos, portanto eles estudam a partir da língua, a partir de alguma arqueologia e portanto chegam a várias conclusões. A partir do estudo da língua percebem que haveria uma espécie de ideologia indo-europeia que remete para uma divisão da sociedade segundo 3 funções: guerreiros, sacerdotes e trabalhadores manuais. O sistema de castas indiano hoje reflete, de alguma maneira, esta divisão tripartida dos indo-europeus, portanto, que se percebe na língua, quer dizer, e percebe-se, por exemplo, também percebe-se também no panteão de deuses romanos e gregos, quer dizer, esta divisão de funções de guerreiros, sacerdotes e mas que seria também herdeira dessa cultura ariana? Sim, na Índia, a Índia é nitidamente, o norte da Índia, a cultura sânscrita é herdeira desta cultura, desta suposta cultura indo-europeia. As castas, repare, a cultura indo-europeia é uma construção dos eruditos, dos estudiosos, certo, que a partir das línguas começam a tentar descobrir uma mentalidade, uma mentalidade. E, portanto, alguns estudiosos avançaram a ideia de que a civilização e a língua indo-europeia teriam sido levadas para a Europa, para a Índia, para o próprio Irão, a partir da Ásia Central, do atual território do sul da Rússia e do Cazaquistão, por volta do ano 2000 a.C., portanto, há 4.000 anos, por guerreiros, por um povo de pastores seminómadas que usavam cavalos e carros puxados por cavalos para combater e que teriam dominado os povos dessas regiões e imposto a sua língua, esta língua indo-europeia. Portanto, e são esses guerreiros, essa população de guerreiros, quer dizer, que fascina círculos intelectuais na Alemanha no fim do século XIX.
que começam a imaginar-se que há enfim, o mundo, portanto, o mundo civilizado, ocidental, é construído por esta civilização de guerreiros, estes arianos, estes árias, estes arianos, e os alemães seriam os descendentes na Europa destes arianos, os descendentes mais puros destes arianos. Portanto, isto é a visão racialista que se começa a desenvolver na Europa no fim do século, sobretudo na Alemanha, no fim do século XIX e no princípio do século XX, e que leva à ideia de uma raça ariana, que não está, obviamente, confirmada por nenhuma documentação, nem pelos estudos linguísticos, uma raça ariana que seria uma raça superior e que existiria na Alemanha e que se trataria de sustentar o domínio do mundo por essa raça ariana. Seria esse o objetivo destas visões racialistas. Depois Hitler, nos anos 20 e nos anos 30, vem a adotar Hitler e os outros nazis, e portanto aí é que há uma conversa enorme de arianos, raça ariana, etc. Mas aí também era um ariano que remetia para o Irão? Para o Irão, exatamente, sim. Para os arianos. Okay. Isto é, os portanto, arianos... Aí a raça ariana nazi não estava situada naquilo que era a sua zona de influência geográfica, vinha mesmo de uma terra distante. Sim, quer dizer, portanto, os arianos seriam de acordo com esta mitologia que se desenvolve no fim do século XIX, princípio do século XX, em círculos intelectuais alemães, seriam estes guerreiros que teriam vindo da Ásia Central, teriam conquistado a Índia, teriam conquistado o Irão, teriam conquistado a Europa e, portanto, é essa raça que estes racistas que depois vêm a inspirar os nazis querem representar. Agora, é esses arianos também a que se refere o termo Irão. Quer dizer, o Irão é a terra dos arianos. Portanto, o planalto do Irão, aquilo é mais ou menos um planalto, tem esta população que fala uma língua indo-europeia, que se identifica a si próprio como árias, como arianos, e o seu país é o Irão. Agora podes perguntar, bem, mas onde é que vem então o nome da Pérsia? Quer dizer, porque é que se chama Pérsia? Bem, o Planalto do Irão é o centro de vários grandes impérios na antiguidade, e esses impérios são conhecidos pelos nomes das dinastias reais ou dos grupos culturais que os governam. Por exemplo, temos assim o Império Aquemênida, fundado por Ciro o Grande no século VI a.C. Portanto, é um império iraniano, chama-se Aquemênida por causa da dinastia, que inclui terras do norte da Grécia até ao norte da Índia, portanto inclui a atual Turquia, todo o Médio Oriente, o Egito, terá cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados, é o maior império até essa época. É este império dos Aquemênidas, este império iraniano dos Aquemênidas. E é este Império Aquemênida que tenta submeter as cidades gregas de Atenas e de Esparta em 480 a.C., sob o comando do rei Xerxes, o rei dos reis, e não consegue. Ora bem, o Império tem uma província mais ocidental que se chama Parsa, ou Persis, que corresponde à atual província do Irão, chamada Fars. Okay. Era também a província mais povoada, ainda hoje é a província mais povoada. Ora bem, os gregos conhecem os iranianos por persas, por virem desta província. Okay. E, portanto, são os gregos que chamam persas aos iranianos e chamam Pérsia ao Irão, e é assim que na Europa, grega. Sim, na Europa se torna costume chamar persas aos iranianos. A lógica é um bocadinho como a dos Países Baixos. Os Países Baixos têm uma província que é a Holanda, que é a maior, e chama-se, toda a gente durante anos chamou holandeses aos habitantes dos Países Baixos, e, portanto, a parte passa a designar o todo, e tal como hoje o governo dos Países Baixos pede a toda a gente para se chamar Países Baixos e não Holanda, o mesmo aconteceu em 1935, quando o governo da Pérsia, finalmente, numa reunião internacional, diz: já chega, quer dizer, não nos continue a chamar Pérsia, nós nunca nos chamamos Pérsia, nós chamamos Irão, e portanto peço a toda a gente para começarem a tratar-nos por
Irão. Agora, claro, a Pérsia continuou, quer dizer, Sim, até continuamos a porque falar em tapetes persas, Sim. em persa como a língua do Irão, Na continua a literatura chamar-se persa, a literatura persa, etc. as histórias todas da Pérsia. A Pérsia, quer dizer, continuou, mas eles, coitados, querem que se chame. É Irão que eles chamam a eles próprios e desde sempre, quer dizer, que se chamaram Irão a eles próprios, a terra dos arianos. Bem, tal como na Índia, o que é que era este Irão antigo? Tal como na Índia, a antiga sociedade iraniana parece dividida em castas, guerreiros, sacerdotes, trabalhadores. Os seus líderes intitulam-se Rei dos Reis e sucedem-se hereditariamente, pai para filho mais velho, e mantêm o culto do que pode ter sido inicialmente uma tradição religiosa como a dos Vedas na Índia. Isto é, com uma classe sacerdotal a realizar rituais. Esta religião teria sido reformada por um profeta chamado Zaratustra, ou mais conhecido depois também, porque é o nome que os gregos lhe dão, Zoroastro, que terá vivido entre os séculos... Não sabemos quando é que terá vivido verdadeiramente. Quer dizer, alguns que dizem entre os séculos VI e V a.C., para outros é entre o século XI ou IX, quer dizer, enfim, portanto, não se faz ideia. Vive há muito tempo e há outros que dizem que nunca viveu e que é uma figura mitológica. Mas também foi para as mãos do Nietzsche. Sim, ele usa depois Zaratustra para... Os alemães estavam mesmo obcecados por aquilo que ele sim, porque aquilo tem um impacto enorme. A literatura persa e sobretudo esta antiga literatura da tradição zoroastriana torna-se muito popular na Alemanha no século XIX, quer dizer, tal como também a literatura da Índia, do norte da Índia, em sânscrito, também se torna muito popular entre eruditos que julgam que através desta literatura estão a chegar às origens da humanidade. Portanto, aliás, é isso também que inspira o estudo do indo-europeu. Isto está-se a tentar chegar não só a uma das primeiras grandes línguas do mundo, mas a língua em que teriam sido concebidos os primeiros conceitos, a primeira maneira de pensar. Portanto, esta é a atração que os europeus no século XIX têm pela Índia, pela literatura em sânscrito, dos Vedas, ou por esta literatura persa iraniana, portanto, esta literatura do Antigo Irão. Quer dizer, eles têm a ideia de que não estão a chegar a culturas muito antigas, mas como estão a chegar às origens dos próprios europeus. Isto é, na Europa isto foi-se perdido pela cristianização, pela modernização, e aqui ainda estão os escritos originais daquilo que teriam sido uma cultura de que os europeus teriam feito parte inicialmente. Portanto, há um enorme fascínio por estes textos persas e sânscritos na Europa no século XIX. Eles não estão apenas... estes eruditos europeus não estão apenas a pensar que ao estudarem o Irão, ao estudarem o norte da Índia, estão a estudar culturas exóticas, culturas orientais. Não. Eles julgam que estão a estudar as origens da Europa. Isto é, as origens do pensamento europeu. A maneira como os primeiros europeus pensavam e que estariam sido conservados nestas regiões do mundo. E daí o nosso fascínio por isso. Rui, estavas em Zaratustra, mais ou menos. Sim, estava a dizer que, na prática, o Irão e tal como o norte da Índia, para os eruditos europeus do século XIX, é uma espécie de pré-história da Europa. Aquilo que eles estão a estudar ali é uma Europa pré-histórica. Sobretudo a mentalidade. E, por exemplo, eles interessam-se mesmo por Zoroastro, ou Zaratustra. Zaratustra é como se diz em... persa, quer dizer, Zoroastro é como diziam os gregos. E interessam-se pela religião reformada por este Zoroastro, porque parece uma religião muito original. Portanto, há um Deus criador, Ahura Mazda, mas depois há um dualismo entre o bem e o mal, entre o cosmos ordenado e o caos, entre a verdade e a mentira. Portanto, há este dualismo. E o ponto interessante é que, em vez de se imaginarem, nesta tradição religiosa, em vez de se imaginar a humanidade como submetida ao Deus e aos caprichos do Deus e de outros deuses que também faziam parte do panteão divino, o Zoroastro, ou Zaratustra, enfatiza a ideia da liberdade do indivíduo. A liberdade do indivíduo para escolher entre o bem e o mal. E ao escolher o bem,
através de boas ações, através de rituais, o indivíduo aumenta a ordem no mundo e, portanto, torna-se uma espécie de colaborador de Deus, isto é, começa a aproximar-se de Deus ao praticar o bem, ao defender a verdade. Isso tem ressonâncias no próprio cristianismo. É aquilo que já acontecia na Antiguidade Romana e na Antiguidade Grega, é que se achava que Zoroastro tinha tido uma grande influência entre os filósofos e os pensadores da Grécia Antiga. Portanto, havia já esta ideia. E depois há a ideia no século XIX, na Europa, de que terá tido um impacto também entre os judeus. Aliás, os judeus era uma das populações que em determinada altura esteve submetida ao Império Aquemênida, portanto fez parte deste Império iraniano, e provavelmente haveria elementos do judaísmo que poderiam ser partilhados com esta cultura ou ter origem nesta cultura de acordo com as interpretações, como por exemplo a ideia do dilúvio, por exemplo, que também, enfim, também aparece na Suméria, mas também aparece nesta tradição iraniana, ou a ideia do Messias, de um criador. Portanto, começa-se a perceber que esta cultura iraniana começa a ser estudada como uma cultura das origens da Europa, do pensamento europeu pré-cristão e depois também do pensamento cristão europeu e até do pensamento filosófico europeu, uma vez que se admite que podia ter tido impacto também, por exemplo, em Platão, através de outros filósofos gregos. Nós no mundo, enfim, o mundo ocidental, muitas vezes a narrativa que é contada é da expansão da imparável cultura ocidental que vai por aí fora, e o que tu estás aqui a dizer, na verdade, é exatamente o contrário disso, não é? Portanto, é de uma profundíssima influência dessa cultura persa, iraniana, sobre a Grécia Antiga, sobre Roma e depois o cristianismo. E sobre a cultura judaico-cristã. É essa a maneira, isto é, a ideia de influência é a maneira como no século XIX alguns concebem essa relação. Nós também podemos conceber esta relação de uma maneira diferente, que é não propriamente a de influência, mas das culturas do Mediterrâneo fazerem parte desta área cultural em que a cultura do Irão também faz parte, tal como as culturas semitas da Mesopotâmia ou e do restante Médio Oriente. Isto é, de haver aqui uma área cultural onde há muitas influências. Uma espécie de grande Mediterrâneo. Sim, um grande caldeirão de culturas. Onde acabamos por as relações de causalidade, isto é dizer, estes têm ideia porque tiraram daqueles, provavelmente não é talvez a maneira mais eficaz de perceber o que é que se estava aqui a passar. Até porque a relação entre o mundo grego, do Mediterrâneo, e o Irão é muito grande. Isto é, nós já falei há pouco, os Aqueménidas, portanto os imperadores Aqueménidas do Irão tentam conquistar a Grécia. O que acaba por acontecer é que o rei da Macedónia, Alexandre, um grego, acaba por conquistar o Império Aquemênida em 330 a.C. O Império, a partir daí, o Império iraniano fica sujeito a dinastias de generais gregos, portanto é helenizado, isto é, há um impacto grande da cultura grega no Irão, embora os gregos, a dinastia grega, mantenha mais ou menos a estrutura do Império, a maneira como aquilo funcionava, através de delegados do Rei dos Reis em várias localidades, enfim, nas várias regiões. A essa fase grega, por assim dizer, segue-se outras fases em que novas dinastias nativas, dinastias que têm os nomes das regiões ou das famílias de onde vêm, se começam a afirmar a partir do século III antes de Cristo, isto é, volta a haver dinastias iranianas, portanto, nativas à frente. Portanto, os gregos são afastados. Os gregos estão lá, quer dizer, fazem parte enfim, a própria. Continua a haver um impacto da cultura grega, por exemplo, na estatuária, na arquitetura, aliás, até o Afeganistão. Quer dizer, até o Afeganistão, hoje já há vestígios dessa cultura grega, porque fazia parte deste império iraniano regido pelos antigos generais, por descendentes dos generais de Alexandre o Grande. E aparece uma potência grande, um império grande, por volta aliás, já no século III depois de Cristo, que é os Sassânidas. Quer dizer, que, enfim, os Sassânidas remete mais uma vez para uma dinastia que tem este nome, é uma dinastia iraniana.
É um império muito rico, eles beneficiam do facto de controlarem aquilo que nós hoje chamamos a Rota da Seda, isto é, os contactos entre o Mediterrâneo romano e a China, e daí aquilo que vai aparecer para o resto do mundo, com os sassânidas, mas depois com as outras dinastias e os outros impérios iranianos, um mundo de grande luxo e de sofisticação. Isto é, que impressiona o Mediterrâneo e impressiona, enfim, toda a gente à volta. Portanto, o nosso imaginário persa é o imaginário dos sassânidas, é o que tu começa estás a dizer. a construir-se com isso. Isto é, porque há um luxo enorme que depois vai sendo enfim, aperfeiçoado ao longo dos séculos, mas dos tapetes, a cerâmica, a poesia, as narrativas da corte, das histórias contadas na corte, quer dizer, aquilo começa a construir um mundo que tem impacto à sua volta e que começa a ser imitado até pelos reis e poderes políticos à volta, que começam a imitar até a vida da corte persa. Uma vida extraordinariamente sofisticada, muito refinada, com muito boas maneiras, portanto, de cortesia, começam a ser imitados. Um bocadinho, aliás, como a China também é imitada no resto enfim, como a vida da corte chinesa também é imitada no resto da Ásia. Portanto, e ligada à ideia de um grande luxo, de uma grande riqueza que tem a ver precisamente com a situação destes impérios iranianos entre as várias rotas, como cruzamento de várias rotas comerciais. Estes impérios iranianos depois, sobretudo os sassânidas, reforçam esta identidade iraniana. Portanto, o título que eles usam é o de Shah-e-Iran, que é rei do Irão, e designam o seu domínio como Iransar, o reino do Irão. E, entretanto, entram em conflito no Mediterrâneo com o Império Romano. Isto, eles também são atraídos pelas riquezas do Mediterrâneo e acabam por entrar em conflito em guerras que nunca mais acabam. São guerras que duram séculos entre o Império Romano e os sassânidas e aliás já tinha acontecido com o Império anterior, o Império Iraniano anterior ao dos sassânidas. Estas guerras são fundamentais para perceber, aliás, a história do Império Romano. Para os imperadores romanos, a grande inquietação que eles têm, por volta do século III, IV, depois de Cristo, não são as invasões bárbaras no Ocidente, são os sassânidas, são os iranianos. É essa a grande ameaça. A maior parte das tropas romanas não estão na Alemanha para resistir aos godos e aos outros, estão no Médio Oriente para resistir aos iranianos, quer dizer, para resistir aos sassânidas. E esta guerra, que continua mesmo depois do fim do Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente, Bizâncio, depois Constantinopla, continua a guerra com os iranianos. É esta guerra entre estes dois impérios no Médio Oriente que explica, de alguma maneira, a conquista do Médio Oriente pelos árabes seguidores do profeta Maomé, porque estes impérios estão tão esgotados pela guerra entre os dois que aparece uma terceira força destes seguidores de Maomé e que acabam por conquistar o Médio Oriente, levar à islamização do Médio Oriente. Eles vão mais tarde acabar por conquistar o Império Romano do Oriente, já no século XV, Constantinopla, mas antes disso acabam por conquistar o Irão mesmo. Isto é, conquistam todo o Irão, que é sujeito aos califas, primeiro aos califas de Damasco e depois os califas de Bagdade até ao século X, embora aquilo tenha uma grande autonomia, e é assim que começamos a chegar à história do Irão moderno. Digamos que por três vias, quer dizer, por um lado, pela contração... Estás a chamar o Irão moderno ou o Irão islamizado? Ao Irão atual, ao Irão que nós conhecemos hoje em dia. Primeiro há uma contração daquilo que nós chamamos o Irão, quer dizer, quando a área política de domínio dos poderes iranianos vai encolhendo, isto é, à medida que os árabes avançam e depois também do norte os eslavos, depois vindos do leste, turcos e mongóis, portanto isto vai reduzindo a população que fala persa àquilo que é hoje o planalto do Irão, portanto vai-o reduzindo aí, portanto as populações iranianas
ficam reduzidas a essa área, embora depois também haja algumas outras populações que falam línguas iranianas de fora. Mesmo assim é um grande, atenção, estamos a falar mesmo reduzido a um grande império. O atual Irão tem 1,6 bilhões de quilómetros quadrados, é 3 vezes a Península Ibérica. É muito grande, mas agora já está reduzido, não é já aquele império enorme dos Aqueménidas que vinha desde o norte da Grécia até ao norte da Índia. Portanto, essa é uma das vias, esta contração para chegar ao Irão moderno. A segunda é, mesmo atendendo à islamização, o Irão continua a diferenciar-se do resto do mundo islâmico e diferencia-se de várias maneiras. Os iranianos adotam o árabe como língua religiosa, porque é a língua do Corão, e adotam a escrita árabe para o persa. Mas continuam a manter o persa como a língua falada nesta região de que hoje é o Irão. E o persa continua a ser uma língua extraordinariamente importante como língua de literatura e de grande cultura. O que é que quer dizer que mantém a escrita árabe? Quer dizer o quê? Que a própria... Não, o persa é escrito no alfabeto árabe. Certo, portanto, perdeu aquilo que era o alfabeto antigo. Não era bem um alfabeto, era a escrita Pahlavi, era uma outra coisa. Okay. Quer dizer, mas isso até ao século VII e a partir do século XVII começa a ser substituído pelo alfabeto árabe. Portanto, mas para escrever persa. Quer dizer que é um alfabeto árabe com letras acrescidas para sons que o árabe não tem, mas que o persa tem. E quando dizes que o árabe é como língua religiosa... Isso tem a ver com o Corão. Quer dizer, é a língua em que foi feita a revelação, é a língua da revelação. Quer dizer, certo, portanto, esta última revelação. Isto, agora um bocadinho de teologia. Portanto, nós quando estamos no Irão, e se quiséssemos ir às orações, as orações são em árabe e não... Algumas, quer dizer, e o texto que é lido é árabe. Portanto, é a língua de Deus. Quer dizer, é um pouco como o latim. Quer dizer, não é bem o latim, porque a nossa língua deriva do latim e o persa não deriva do árabe. Quer dizer, portanto, é uma língua fora daquela área cultural, mas é a língua em que foi revelada, enfim, a vontade de Deus está revelada para os muçulmanos, está revelada ali. Portanto, o Irão continua-se a distinguir por esta língua persa, embora escrita em alfabeto árabe, e depois distingue-se também porque os governantes do Irão, a partir do século XVI, uma outra dinastia, a dinastia Safávida, impõem o Islão xiita no Irão. Todas as outras poderes islâmicos à volta, nesta altura, são sunitas, e o Irão torna-se o grande poder xiita, o único grande poder político xiita naquela região. Portanto, isso distingue o Império Iraniano dos Safávidas dos outros poderes islâmicos que existem naquela região, que são sunitas, e este é xiita, portanto, é aquela corrente que tem como princípio de que a direção dos crentes deve ser confiada aos parentes do profeta. Já falámos aqui dessa distinção entre xiitas e sunitas. E é este Império Safávida que, a partir do século XVI, vai também resistir à expansão otomana. Os otomanos, portanto, que são originalmente uma tribo turca, tomam conta do Médio Oriente, do Egito, do Norte da África, de uma grande parte da Europa e esbarram a leste nos iranianos, nos safávidas, que eles consideram um poder quase de hereges, porque são xiitas, enquanto os otomanos são sunitas, mas esta resistência aos otomanos contribui também para a identidade iraniana, isto é, eles são distintos destes otomanos. Aliás, resistiram também porque eram um dos impérios da pólvora. É um dos chamados impérios da pólvora. O que é que chamamos de impérios da pólvora? São os impérios como o Império Otomano, o Império Safávida. É uma das primeiras potências do mundo a adotar a artilharia
como arma eficaz de guerra, e portanto são chamados os impérios da pólvora. Este império safávida dura até meados do século XVIII, quando em meados do século XVIII surge uma outra dinastia, aliás uma dinastia de origem turca, e dá origem a um outro império iraniano, mas com esta dinastia. Uma história animada. E depois o império safávida, precisamente pelo seu conflito com os otomanos, distingue-se também naquela religião pelo seu alinhamento diplomático. Isto é, porque ele tende a aliar-se com aqueles que poderiam ser inimigos do Império Otomano. Por exemplo, os iranianos recebem bastante bem os portugueses quando chegam ao Índico, no século XVI, estabelecem contactos, porque são inimigos dos otomanos, e depois com os ingleses mais tarde também estabelecem bons contactos. No século XVIII, o Irão tem conflitos não apenas com os otomanos, mas também com os russos, que estão a avançar na Ásia Central, e nessa altura é muito protegido, o Irão é muito protegido pelos ingleses. Os ingleses veem o Irão como uma espécie de um estado tampão para impedir os russos de chegarem ao Índico e também para impedir os otomanos. Nessa altura já não havia grande preocupação com os otomanos, mas os otomanos também de se continuarem a expandir. E, portanto, o Irão é assim um dos poucos países daquela região que nunca foi governado nem pelos otomanos, nem pelos europeus. Ao contrário de todos os outros estados do Médio Oriente, porque ou foram governados pelos otomanos ou foram governados pelos europeus. Isto contribui, dá uma singularidade muito forte. Isto contribui também a esta... E aquele orgulho nacional, não é? Sim, há um sentimento de identidade, de grandeza do Irão, quer dizer, de ter sido independente, sempre independente, e não, quase sempre independente, com dinastias próprias. Com muitas dinastias, mas sempre independente. E resistindo ao resto do mundo e com uma cultura própria que, enfim, sobretudo no século XVIII, a cultura europeia interessa-se muito pela perícia no trabalho artístico. E o Irão é um grande... A Pérsia, como os europeus então conheciam, é precisamente um grande modelo desta perícia no trabalho artístico, na cerâmica, nos tapetes, nos têxteis, enfim, em todo o tipo de trabalho. Quer dizer, a Pérsia é um modelo em que os europeus se inspiram para criarem padrões extraordinariamente elaborados e muito sofisticados. E depois também, claro, há um fascínio também com a poesia persa, que também é muito importante no Médio Oriente e que também tem influência na literatura ocidental. Muito bem. Então, assim termina esta edição de E o Resto da História dedicada à Pérsia. Nós para a semana avançaremos mais uns séculos e iremos falar do Irão moderno e da Revolução Islâmica. Até lá.